que está na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, o texto bíblico que nós acabamos de ler essa noite, que está no livro de Atos dos Apóstolos, é um texto muito conhecido e muito lido. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder. A palavra poder é um termo que se originou a partir do latim, que significa possum, ou seja, significa ser capaz de. Poder é o direito de deliberar, poder é o direito de agir, mandar, dependendo do contexto. É exercer sua autoridade. Poder é usar a soberania. Poder é posse ou domínio. Poder é influência ou força. O Senhor estava dizendo: mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até os confins da terra, até as terras mais distantes. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e disse, quando foi visto por 500 pessoas, e ele disse para eles: fiquem tranquilos, eu não vos deixarei sozinhos, eu deixarei convosco o Consolador, eu deixarei convosco o Espírito Santo. E quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando é que uma pessoa tem o Espírito Santo dentro de si? No momento da conversão, no momento em que você se rende a Jesus, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha na regeneração. É o Espírito Santo que molda, que muda, que transforma, que liberta. Porque antigamente, quando você não servia Cristo e andava vivendo pelos prazeres da vida, existiam coisas que você fazia e isso não te causava nenhum problema, nenhum dano. Mas depois que você se converte a Jesus, depois que você se entrega a Cristo, quando você ofende alguém, o Espírito Santo começa a falar com você que você precisa se consertar com esse alguém. Quando você comete algum erro, o Espírito Santo começa a dizer a você que você precisa se acertar, porque se você continuar errado, você está entristecendo o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não atua em lugares tristes, ou melhor, não atua em lugares sujos. Para ele morar, ele faz uma limpeza, ele faz uma mudança, ele faz uma transformação. E quando eu estava lendo esta palavra, Deus começou a falar ao meu coração, porque o Espírito Santo nos edifica. A palavra edificar significa erguer, levantar, construir algo. Então, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós e ele começou a construir algo em nós. Ele começou a dar para nós uma nova visão, uma nova esperança. Ele começou a despertar em nós novos sonhos, novas realidades. Então o Espírito nos edifica, ou seja, ele nos ergue, ele nos levanta, ele nos constrói, porque muitos de nós estávamos destruídos, muitos de nós estávamos angustiados, deprimidos. Se eu perguntar a algumas pessoas como era a sua vida antigamente, talvez algumas pessoas vão entrar numa tristeza muito profunda, porque vai lembrar de alguns atos, vai lembrar de alguns momentos, vai trazer à sua memória as coisas tristes. Mas se eu perguntar a algumas pessoas como foi o momento da conversão, o momento que você se entregou a Jesus, entregou-se a Jesus, você no outro dia era uma outra pessoa.
As pessoas falavam com você e você parecia, quando você saiu do culto, você já saiu mais leve. Você parece que abandonou uns 500 quilos que você carregava em cima de você. E agora você é uma pessoa leve, uma pessoa feliz. A primeira coisa que acontece quando alguém se converte e você encontra com alguém, e alguém diz: você está diferente. Foi o corte do cabelo? Foi a barba? Você pintou o cabelo? Você fez alguma coisa no rosto? E você diz: não, eu sou a mesma pessoa, eu só dormi e acordei. E alguém diz: não, você está diferente. É porque o que você não tinha, agora você tem. Você tem o brilho do Espírito Santo em você. Então o que eu quero dizer a você é que o Espírito Santo, ele nos edifica. O Espírito Santo nos guia. A palavra guiar significa conduzir. A palavra guiar significa dirigir. A palavra guiar, ela tem o significado de aconselhar. A palavra guiar tem o significado de proteger. A palavra guiar tem o significado, em um dos seus significados, de ensinar. A palavra guiar quer dizer governar. A palavra guiar quer dizer compor, consertar. O momento que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser conduzido pelo Espírito Santo. Você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. Você passa a receber conselhos do Espírito Santo. Você passa a ser protegido, ensinado por Ele. Tem coisas que você, humanamente falando, não conseguiria fazer. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você passa a ser aconselhado, ensinado. Você passa a ser consertado. Porque uma pessoa que não servia a Jesus, ela cometia muitos erros, mas depois que ela passou a conhecer a Jesus e o Espírito Santo passou a morar dentro dela, ela não quer praticar os erros que praticava antes. Queridos, a palavra guiar significa navegar. A palavra guiar significa mostrar a direção. Diga para o irmão que está do seu lado: você tem o poder. Ele se move em você. Ele mora dentro de você. Ele direciona você. Ele conduz você. Ele te mostra a verdade. Então o Espírito Santo, ele edifica, ele guia e ele dá instrução. Quando eu estava lendo isso hoje à tarde, antes de vir para o culto, eu comecei a meditar nesta palavra, porque o Espírito Santo, ele dá a instrução. A palavra instruir também significa ensinar, ou significa lecionar, transmitir conhecimento. Quem já foi militar vai entender o que eu vou dizer, ou quem é militar entende o que eu vou dizer. O Espírito Santo nos adestra. Ele faz o adestramento. E algumas pessoas não gostam dessa palavra, porque pegam essa palavra adestrar e levam elas para quando as pessoas estão fazendo algumas coisas, ensinando alguns animais. Mas eu quero dizer a você que nós somos adestrados pelo Espírito Santo. Eu quero dizer a você que se você não está gostando do que está vivendo, eu quero dizer que o Espírito Santo quer te adestrar, ele quer mudar você, ele quer colocar você no caminho, ele quer colocar você na direção, ele quer que você navegue no oceano do Espírito. Você não pode mais andar na carne, viver na carne, falar as coisas da carne, praticar as coisas da carne constantemente, porque agora você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo é poder. A Bíblia Sagrada diz que Jesus deu uma ordem aos discípulos. Disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Diga comigo, poder. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos querem poder essa noite? Eu quero fazer uma segunda pergunta. Quantos querem ativar o poder essa noite? Por que eu estou falando ativar, irmão? Que ele já está dentro de você. A Bíblia diz: recebereis poder. E quando é que a gente recebe o poder do Espírito Santo na nossa vida? No momento da conversão. Algumas pessoas confundem dons com o Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que só recebem o Espírito Santo quando recebem o batismo do Espírito Santo. Você precisa entender isso, irmão.
No momento da conversão, o Espírito Santo passa a morar dentro de você, e ele é o poder de Deus em você, e você precisa usar esse poder na sua vida. Você sabe o que eu tenho vivido nos últimos dias? Eu tenho olhado para as pessoas e tenho observado que as pessoas não conseguem entender isso. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo gera os bons frutos. Você não dá os frutos que dava, você começa a dar outro tipo de fruto. Mas para que isso aconteça, você precisa buscar mais, orar mais, meditar na palavra, para se encher cada vez mais do Espírito Santo. O Espírito Santo quer encher a tua vida. Talvez você ainda não está sendo a melhor versão de si mesma, ou de si mesmo, e o Espírito Santo essa noite está te chamando para um compromisso maior. O Espírito Santo está dizendo a você que você precisa deixar antigas práticas para viver um novo, para viver algo especial, para viver algo sensacional, para viver algo maravilhoso. O Espírito Santo na vida da igreja é um fenômeno exclusivo do cristianismo. Ele habita em todos os crentes. É Ele quem convence do pecado e nos conduz a Cristo. Ele promove um novo nascimento. O pecador, quando recebe o Espírito Santo, ele recebe Jesus. A Bíblia diz que os crentes têm autoridade sobre o mal. Diga para o irmão, você tem autoridade. Existem algumas coisas que muito me incomodam. Eu quero compartilhar com vocês o que é que me incomoda. O que tanto me incomoda é que por muitas vezes nós deixamos que o mal diga o que temos que fazer ou para onde devemos ir. Você precisa entender que você tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é diferente, irmão. Ele vive numa realidade diferente, ele vive num ambiente diferente. Está todo mundo dizendo que não vai dar certo, está todo mundo dizendo que não tem mais jeito. Quem tem o Espírito Santo diz assim: calma, vamos orar ao Senhor. Eu quero te mostrar uma pessoa cheia do Espírito Santo. No Antigo Testamento, como é que acontecia as coisas? Era uma de forma esporádica. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa, usava a pessoa e depois retornava. Você lembra de Sansão? Quantos aqui lembram de Sansão? Sansão, ele era um nazireu. Sansão era um homem separado para Deus. Ele não bebia vinho, ou seja, não bebia bebida alcoólica, não cortava o cabelo e não tocava em morto. Não deveria fazer isso. Ele era separado, nazireu. Ele fazia parte do nazirato, separado para Deus. A Bíblia diz que quando ele era tomado pelo poder de Deus, tomado pelo Espírito Santo, o que ele fazia? Ele pegou uma queixada de um jumento, um pedaço de osso, e matou 1000 homens. Um homem normal não consegue fazer isso, só com uma queixada de jumento. Outro dia ele pegou 70 raposas e amarrou ela e colocou fogo no arraial. No outro dia ele pegou os portões da cidade, colocou nas costas e saiu andando, porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que houve um dia que ele fez o que não deveria ter feito, e ele perdeu esse poder, ou esse poder se afastou dele, porque ele estava errado com Deus. Mas o dia que ele se arrependeu, a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer e o poder retornou para ele. A Bíblia diz que Daniel era um homem que tinha o conhecimento, as visões, as revelações, o entendimento das coisas. Mas por que ele tinha isso? Através do poder do Espírito Santo. Você imagina você sonhar, não lembrar o sonho, querer saber qual é o sonho e a interpretação do sonho. Daniel disse: isso pertence a Deus. Ele foi para a oração e ele contou para o rei qual era o sonho e a interpretação do sonho. José, Daniel, homens que interpretavam as coisas. O que eu quero dizer para você é que o poder do Espírito Santo transforma a postura de uma pessoa.
O poder do Espírito Santo transforma a vida de uma pessoa. A Bíblia Sagrada diz já aqui no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que Pedro começou a pregar um sermão. Na verdade, no capítulo 3, Pedro e João iam juntos à hora da oração. O que eles iam fazer? Orar. Eles estavam indo para o templo e de repente encontraram um homem perto da porta formosa. E aquele homem disse: me dá uma esmola. A Bíblia diz que Pedro e João, olhando para ele, Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Um homem cheio do Espírito Santo faz coisas que a medicina não tem como explicar. Um homem cheio do Espírito Santo faz coisas que a ciência não explica. Um homem cheio do Espírito Santo faz coisas que a geografia não tem como explicar. A matemática não vai ter como explicar. Um homem cheio do Espírito Santo faz coisas que está na esfera do sobrenatural. Eu quero nessa noite dizer a você que Deus quer usar você com o poder do Espírito Santo. Está na hora de você sair da superfície. Na verdade é essa. Está na hora de você aprofundar mais. A Bíblia diz que um dia Ezequiel teve uma visão e viu um anjo que mediu 1000 côvados e águas davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e águas davam pelos joelhos. Depois mediu mais 1000 e águas davam pela cintura, pelos lombos. E mediu mais 1000 e não dava mais para continuar andando, tinha que atravessar a nado. Diga para o irmão que está ao seu lado: está na hora de você mergulhar. Diga para ele: você começou água pelos tornozelos, você começou orando. Diga para ele: você foi com água pelos tornozelos, foi a sua conversão. Água pelos joelhos foi a oração. Água na cintura foi quando você começou a conhecer a palavra. Mas agora o Espírito Santo quer que você mergulhe, quer que você nade, quer que você viva coisas extraordinárias. E está na hora de você viver isso. Sabe por que você precisa viver isso? Porque Deus quer revolucionar a cidade. O que é um revolucionário? Revolucionário, se você for procurar, vai aparecer o nome de um montão de gente aí, que eu não quero nem dizer o nome deles. Mas a revolucionar, o que eu quero dizer aqui é que você vai ser criativo. Está na hora de você ser original, ousado. Está na hora de você usar os dons que Deus te deu para mudar a realidade, mudar a tua família, mudar a tua casa, mudar a tua vizinhança. Entenda o que eu vou te dizer essa noite? Ser cristão é mudar o ambiente, é mudar pessoas, é mudar a si mesmo, é viver aquilo que Deus proporcionou para você. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles começaram a pregar, os homens que estavam ouvindo Pedro falar disseram: esses homens não poderiam falar desse jeito, esses homens não têm condições de falar desse jeito. E ele disse: o que eu estou falando a vocês, eu estou dominado, tomado pelo Espírito Santo. E quando o homem está dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer prodígios, grandes sinais entre o povo. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, verso 8. Quem aqui já ouviu falar de Estevão? A Bíblia diz que Estevão, a palavra Estevão significa coroa. A palavra Estevão significa coroa. De fato, Estevão receberá uma coroa no dia da volta do Senhor Jesus. O que aconteceu com Estevão? A Bíblia diz que ele foi apedrejado. E a Bíblia diz que quando ele estava pregando, quando ele estava falando, os homens olharam para ele e viam o seu rosto brilhando. Deixa eu contar algo a você essa noite. Quando as pessoas se encontrarem na rua, elas vão ver o teu rosto brilhar. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Por que o teu rosto precisa brilhar? Por que nós temos que brilhar? Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Diga para o irmão que está do seu lado: você é a luz. Diga para ele: está na hora de brilhar, irmão. Está na hora de você ser quem Deus chamou você para ser. A tua família, os teus primos, os teus tios, tem que ver a luz em você. Você sabe o que acontece quando a luz chega? As trevas deixam de existir. Aonde você chegar, a luz tem que reinar, o sabor tem que acontecer, tem que mudar, o ambiente tem que mudar, a atmosfera tem que mudar, algo novo acontece, porque você é luz.
A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, os homens olhavam para ele e escondiam o rosto. Por que escondiam? Porque estavam vendo o brilho dele, e ele olhava ao céu e dizia: eis que eu vejo os céus abertos. Entenda o que eu vou te dizer essa noite. Quem tem o poder do Espírito Santo está vendo o mundo em crise, mas sabe que o céu está aberto. Diga para o irmão: o céu está aberto. O céu não está fechado para você, irmã. O céu não está fechado para você, irmão, porque você tem o Espírito Santo. Você tem acesso à sala do trono. Diga para ele: você tem acesso à sala do trono. Eu já preguei isso aqui. Toda vez que você dobra o seu joelho para conversar com Deus, os céus se abrem. Deus ouve, responde. E o Espírito Santo faz alguma coisa. Então eu quero dizer a você, igreja do Senhor, que algumas pessoas não entendem. Isso aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos também. A Bíblia diz que havia um homem chamado Simão, o mágico, que queria o poder. Ele queria o quê? Ele queria o quê? Diga para o irmão: você tem o poder. Tem gente querendo o que você tem, e você não está usando o que tem. Tem gente que quer viver o que você vive, e você não está vivendo aquilo que deveria estar vivendo. Comece a valorizar aquilo que Deus entregou para você. Você sabe tocar, Deus quer que você toque. Você sabe cantar, Deus quer que você cante. Você sabe falar, Deus quer que você fale. Você sabe costurar, Deus quer que você costure. Você sabe escrever, Deus quer que você escreva. Existem pessoas aqui no culto essa noite que já eram para ter lançado seus livros, mas não lançaram por preguiça ou porque não quiseram. E o Senhor está te dizendo essa noite: está na hora de você colocar em prática aquilo que Ele colocou na sua imaginação. Ele te deu uma imaginação, Ele te deu uma mente para você criar, para você compor, para você voar, para você ser aquilo que Ele quer que seja. Você já viu que durante muito tempo da sua vida você vem tentando coisas e tentando e não dá certo? Porque você está fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer. A Bíblia diz no livro dos Salmos que aquilo que Deus tem para você já está escrito. Deus já escreveu o que você será. Irmão, você precisa orar a Deus: é isso que o Senhor quer que eu faça? Às vezes eu vejo pessoas fazendo milhares de cursos, às vezes eu vejo pessoas fazendo muitas faculdades, eu vejo pessoas investindo em muitas coisas, e a primeira pergunta que às vezes eu faço: é isso que Deus quer para você? Não, isso é que eu quero. Tudo bem, viva o que você quer, mas você não quer viver aquilo que Deus quer? Irmão, entenda o que eu vou te dizer essa noite. Quando você está vivendo no centro da vontade de Deus, e entende que o Espírito do Senhor está no teu coração, e que Deus está te levando, irmão, eu vou dizer novamente o que eu disse no início: é o Espírito quem levanta, é o Espírito Santo quem conduz, é o Espírito Santo quem aconselha, ensina, governa. É o Espírito Santo quem transmite, é o Espírito Santo que nos adestra. E nós temos esse poder dentro de nós. Eu quero fazer uma pergunta. Você pode essa noite conversar com o Espírito Santo e perguntar a Ele: Espírito Santo, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer, ou eu estou fazendo aquilo que eu quero? Porque servir a Deus significa renunciar. Servir a Deus significa fazer aquilo que Deus quer e não fazer aquilo que eu quero fazer. Pastor, mas a minha vida toda eu sonhei fazer assim. E Deus está dizendo: pode fazer, filho, mas não é isso que eu sonhei para você, não é isso que eu quero para você. E como eu disse a vocês, Simão o mágico agia sobre o poder das trevas. Ele era um opositor ao Evangelho. Conscientemente ou não, ele era usado pelos demônios para falsificar milagres, tentando imitar a obra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele viu os discípulos de Jesus, ouviu as pessoas que serviam a Jesus operar milagres, ele disse que queria aquilo, ele queria pagar para receber os dons. Diga para o irmão: não precisa pagar dinheiro para receber dons. Dons não se emprestam. Você já viu alguém falar assim: irmão, você me empresta seu dom de cura aí hoje, que eu quero usar lá na igreja que eu vou pregar? Dom não se empresta. Eles não são negociáveis. Como é que recebe os dons, pastor? Como é que eu perco a minha timidez? Irmãos, deixa eu te contar um negócio. Quando o Espírito Santo está trabalhando em você, você deixa de ser tímido. Sabe o que é deixar da timidez?
é entender que você está sendo dominado pelo poder do Espírito Santo. Diga para alguém essa noite que está do seu lado: o Espírito Santo quer dominar a sua vida. Diga para alguém essa noite: você tem o poder do Espírito Santo, então está na hora de usar esse poder. Quando é que você vai criar coragem e vai dizer para o teu patrão o que é que Jesus quer fazer na vida dele? Você sabe o que acontece? Você sabe o ambiente que você trabalha? Você sabe as pessoas que se sentam ao seu lado? Você só está lá porque o Espírito Santo quer usar você para transformar a vida dela. Quando é que você vai pegar e vai fazer isso? Deixa eu te contar um negócio. Já era para você ter mudado de fase, já era para você estar em outro nível. Só não aconteceu isso ainda porque você não fez aquilo que Jesus quer que você faça. O que Jesus quer, pastor? Jesus quer que você pregue para o seu chefe. Jesus quer que você pregue para o seu patrão. Jesus quer que você pregue para a vizinha que trabalha junto com você lá. Jesus quer que você anuncie a palavra. Depois você fala com ele que é difícil tirar foto, porque eu ando para lá e para cá. Então você precisa entender e precisa entregar isso, irmão, ajudar as pessoas. Então o Espírito Santo falou no meu coração: diga-me, igreja, que está na hora de deixar que o Espírito Santo use eles. O Espírito Santo quer impulsionar você. Diga para o irmão: o Espírito Santo quer impulsionar você. Diga para o irmão que está do seu lado. A palavra impulsionar significa arremessar. Diga para ele: se prepare, porque você vai ser arremessado. Tem alguém que disse assim: eu não quero mais. O Espírito Santo está dizendo essa noite: eu vou te arremessar. Você já viu a pessoa dardo? Fazendo arremesso de dardo, já viu como é que faz? Diga para o irmão: vai ser assim que o Espírito Santo vai fazer com você. Diga para o irmão: o Espírito Santo vai atirar você. A palavra impulsionar significa atirar. A palavra impulsionar significa disparar. Ei, você estava parado até hoje, mas a partir de hoje o Espírito Santo vai te disparar. Vai te disparar no ministério, vai te disparar na pregação, vai te disparar na evangelização, vai te disparar no louvor, vai te disparar tocando, vai te disparar na tua casa, vai te disparar na tua família. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: está na hora de você se posicionar. Até quando você vai viver a mesma vida, a mesma situação, esse alto e baixo? Até quando você vai continuar aceitando as coisas, as regras que estão acontecendo dentro da sua casa? O Espírito Santo quer tirar você. Eu vou terminar agora porque são 9 horas. A palavra impulsionar significa lançar. Fica de pé em nome de Jesus. Diga comigo: eu serei lançado pelo Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, pode me lançar. Eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. Quer que eu vá. Eu já estou vendo você sendo lançado. Ele vai lançar você. O poder do Espírito Santo está te dando ousadia essa noite, para você enfrentar as hostilidades, para enfrentar as adversidades. Todo medo, toda angústia que te afligia não vão te afligir mais. Eu quero fazer uma pergunta: quem quer ser lançado pelo Espírito Santo essa noite? Vem aqui, eu quero orar por você. Só dá um distanciamento, não fica muito próximo. Eu quero orar por você. Não consigo ir além do teu olhar. É isso mesmo? É imaginar o ouro eu consigo só imaginar. A marca de Jesus. O que você fez ou deixou de fazer
não mudou o início. Deus escolheu você. É o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Eu consigo só admirar. Espírito Santo, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos que querem ser atirados por ti, que querem ser lançados por ti. Eu quero te pedir que essa noite o Senhor possa colocar no coração dos teus filhos o desejo de ler a palavra, de orar, que eles possam acordar pela madrugada em oração, que eles possam ir dormir orando, que eles possam jejuar e viver o propósito do Senhor, porque está se levantando uma nova geração que vai impactar a nossa cidade e vai chegar nos confins da terra, serão testemunhas do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu profetizo agora que os teus filhos estão sendo lançados, estão sendo atirados, estão sendo esticados, estão sendo impulsionados pelo Senhor, para viver o que o Senhor quer, para viver aquilo que o Senhor proporcionou, em nome de Jesus, amém e amém. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Tem alguém em nosso meio que ainda não é evangélico, ou que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer refazer a sua aliança com Jesus? Esse momento é sua oportunidade. Nesse momento o Senhor Jesus está chamando você. Você veio aqui essa noite porque o Espírito Santo tem algo para fazer na sua vida, e Ele quer mudar você através do poder do Espírito Santo. Tem alguém para Jesus? No culto online, de repente pode ter alguém. Você pode manifestar-se, você pode dizer que você quer entregar a sua vida a Jesus. Se não há, hoje nós estaremos orando hoje no final da oração, do culto agora, nós vamos estar orando pela vida do Joelson e a sua sogra, que estão internados. Foi pedida oração durante o culto, eles estão com Covid. Nós vamos pedir a Deus que Ele possa entrar com provisão ou com providência, para que essas pessoas sejam curadas e transformadas, e o poder do Senhor se manifeste. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos orar agora para terminar o culto. No final do culto, por favor, não vá embora sem antes falar comigo. Eu quero falar com você. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que você possa viver o novo, possa viver o sobrenatural. Que você possa entender que essa noite você está sendo ativado no poder do Espírito. Você será lançado por Ele, esticado por Ele, impulsionado por Ele. Quando algumas pessoas perguntaram o que está acontecendo, é o Espírito Santo que está fazendo. Deus está abrindo uma nova porta, Deus está abrindo
um novo ministério, Deus está abrindo um novo caminho, Deus está tirando as coisas que te impediam de fluir, de crescer. Você vai receber novas mensagens, você vai receber novas palavras, você vai receber aquele ânimo que você não tinha antes, você vai viver coisas que você não vivia antes, porque essa noite o Espírito Santo está trabalhando na área da sua vida, e o Espírito Santo está trabalhando em você de forma especial. Deus te abençoe. Somente, eu estava esquecendo aqui, eu lembrei. No dia 25, nós marcamos para o dia 25, o último domingo do mês. O último domingo de julho. É 25 mesmo? É isso mesmo? O último domingo do mês de julho. Então anota lá na sua agenda. No último domingo do mês de julho, nós vamos ter batismo. Nós temos 4 ou 5 candidatos já para o batismo. E nós vamos preparar essa semana agora e vamos dizer a você o dia da aula do batismo no último domingo de julho. Eu ia fazer no segundo domingo de julho, mas vai ficar muito próximo da festa. Nós vamos ter quase uma semana de festa. Então, no último domingo de julho, agora, irmão, nós não vamos mudar mais. Teremos batismo aqui na igreja. E se você não é batizado em nenhuma igreja evangélica, quiser se batizar no final do culto, você já pode procurar a irmã Tayara. Levanta a mão, Tayara. A irmã Tayara aqui, você pode procurar ela, dar o seu nome e também procurar o irmão Gabriel, porque ele já vai conversar com você e deixar pré-marcado ali a aula de batismo, tá bom? Irmão Gabriel, levanta a mão aí atrás. Isso, irmão, aquele irmão lá atrás, lá, ó, de jaqueta preta. Ele, só tem ele hoje, só. Então é ele mesmo, você procura no final, que ele, e juntamente com a irmã Tayara vai pegar o seu nome, vai te dizer os documentos que você precisa trazer, e ele vai te indicar o que você precisa para você ser batizado. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja que vai morar no céu, e todos digam amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, graça e paz.